Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre o sétimo dia, sobre o sábado, sobre o dia do descanso do Senhor? Então analise comigo o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, aonde diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Entenda, precisamos compreender que as Escrituras, elas são progressivas. Deus se utilizou no passado de uma linha de raciocínio para expressar a sua realidade. Porém, no decorrer dos profetas, Deus veio aperfeiçoando essa linha de entendimento até chegar Paulo. Tendo isso por base, veja bem, os 7 dias da semana, esses 6 dias fazem alusão à obra que Deus realizou através dos profetas aqui nessa terra. Sendo assim, os 6 dias não são literais, fazendo alusão à criação do mundo. Deus se utilizou desse entendimento para abrir a noção do ser humano, para que ele compreendesse, veja bem, que durante a lei e os profetas, Deus realizou a sua obra. Porém, vindo Jesus, o Filho de Deus, ele cancelou, ele anulou a lei. Sendo assim, as obras foram canceladas em Cristo, porque Cristo, através de Paulo, instituiu a graça no mundo. E pela graça, o homem não é justificado mediante suas obras, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, aonde a lei exigia as obras da carne, na graça se dá ao contrário. Na graça se dá as obras do Espírito, realizadas através de nós. São as obras do Espírito que nos justificam diante do Criador. Sendo assim, para concluir esta parte, os 6 dias literais descritos nas Escrituras fazem alusão às obras que Deus realizou através dos profetas, através da sua lei. E o 7º dia faz alusão ao descanso do ser humano na graça. Porque na graça não há mais obras, não há mais participação da carne. Sendo assim, o 7º dia, o sábado do Senhor, faz alusão à graça de Cristo. Tendo isso por base, agora analise comigo o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 4, aonde diz: Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Veja, que diz que em certo lugar disse do 7º dia, e repousou Deus. Veja que Deus repousou de toda a sua obra que havia sido realizada através dos profetas, através da sua lei. Porém, veja o que Paulo diz acerca dos apóstolos. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. O que pega aqui é: se Paulo havia entrado no repouso, ele tinha como sair do repouso? Bom, porque segundo o sistema religioso, isto se trata de um ciclo sem fim. São 4 semanas por mês. Você trabalha 6 dias e no 7º descansa. E depois você volta a trabalhar mais 6 dias e novamente descansa no 7º. E assim, sucessivamente, se realiza um ciclo sem fim. Porém, Paulo, ele não relata isso. Paulo diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Se Deus descansou no repouso, no 7º dia, no sábado, por acaso Deus retornou a recriar o universo e tudo que nele existe? Por certo que não. Uma vez que Deus criou o mundo, ele descansou de sua obra. Isso falando diretamente, abertamente, na linguagem daquele tempo. Sendo assim, Deus não recria o mundo toda semana. Veja bem, Deus não recria tudo que existe e retorna a descansar todo dia de sábado. Não. Deus criou tudo uma única vez e descansou uma única vez de tudo, de toda a sua obra. Sendo assim, se Paulo afirma que porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, significa que eles entraram na graça. E uma vez estando na graça, não há como sair da graça, não há como retornar à lei. Porque uma vez que se nasce do Espírito, não tem como deixar de ser um Espírito.
Consegue compreender, usar a lógica sobre esse assunto? Uma vez que Paulo entrou no repouso, ele nunca mais precisaria retornar à lei. Ele jamais precisaria novamente retornar ao trabalho para que novamente chegasse o sábado e ele pudesse descansar. Essa história que foi descrita no princípio serviu de ponto de partida para abrir o entendimento do ser humano lá no tempo da lei. Mas Paulo compreendeu essa realidade de Cristo. Por isso ele afirma que uma vez que se entra na graça, se entrou no descanso do Senhor. E uma vez que se entra no descanso do Senhor, não se sai novamente dele. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ora, se formos analisar segundo o sistema religioso, então ainda resta um sábado. Não estamos falando de um sábado literal, de um dia da semana. Estamos falando da graça. Ainda resta que alguns entrem na graça. Essa é a verdadeira lógica. O sábado do Senhor é representado pela graça de Cristo. Resta que alguns ainda entrem na graça de Cristo. Não há como entrar num sábado literal. Se entra no descanso do Senhor, que é a graça de Cristo. Sendo assim, acho que está dado o recado. É mais do que suficiente para você compreender que os 6 dias literais descritos lá no princípio da criação fazem a alusão que Deus realizou através dos profetas. Deus realizou a sua obra através dos profetas, através da sua lei. Porém, vindo Jesus, em tempo oportuno, ele cumpriu a lei e estabeleceu então o descanso do Senhor, que é a graça de Cristo. Seria isso? Raciocine e chegue você mesmo a uma conclusão sobre esse assunto. Um abraço a todos. Se tem curtido, se tem gostado dos meus vídeos, deixe o like, se inscreva no meu canal e compartilhe com as pessoas que você ama. Seria isso. Até o próximo vídeo, meu amigo e meu irmão em Cristo.